Hoje, com toda a tecnologia, com toda a informática, com toda a informação que temos por trás do que é a educação brasileira, fiquei a pensar: se eu tivesse nascido, agora fosse um adolescente, precisasse estudar, como todo mundo vai à escola estudar, pensando que está lucrando. Mas nos tempos de hoje, muitos desses conteúdos serão inúteis na vida de cada um de nós. Pense bem, pense bem. Se eu fosse hoje para a escola, eu só queria dela usufruir o português e a matemática. O resto eu jogaria no monturo. Aí você fala, e a história? Qual é história, qual é nada? Se você quer aprender história, compre livros, biografias e vá ler, que você vai entender a história como ela realmente aconteceu. Isso aí que mostra nessas escolas aí é só a parte que interessa aos governantes. E as crianças, os adolescentes se inculcam que o que está passando na mídia é o que de fato é. E depois que você vai aprimorar, vai conhecer melhor, veremos que a mídia sempre foi manipulada pelos governantes. Eles bancam, eles têm o poder de interferir constantemente. Então, o que passa na mídia grande, é o que tem de interesse das grandes corporações, dos grandes governantes, dos governos. E nós ficamos aqui a acreditar que tudo é verdade e que nós somos os ignorantes. Mas quando você começa a se aprofundar no tema e ver, você vê o abismo, o tempo perdido nessas escolas da vida. Você tem que acordar cedo. Por exemplo, acorde aí, 6 horas da manhã. Esteja na escola às 7. Aí você tem aquele curso perdido aí de trânsito, a depender da cidade, o tempo é maior. Chega na sala de aula, chega à sala de aula, professores desmotivados, muitos despreparados, e essa é a realidade. Aí você perde mais tempo entre conversa, recreio, intervalo, volta para casa. No final da conta, durante essa manhã, ou à tarde, ou à noite, você não aprendeu quase nada. Uma coisa é certa, seu tempo você o perdeu. Perdeu da pior forma possível. E o dinheiro nosso é investido nessa educação. E quanto mais dinheiro joga, parece que pior a coisa fica. Não sei se é seu ponto de vista. Eu estou chegando nesse ponto de vista depois de começar a estudar, procurar novas fontes e aprimorar, vou vendo, vou chegando a essas conclusões. Aí, hoje, se eu fosse um adolescente aí que fosse obrigado, porque o governo obriga a gente a estudar nas escolas, porque senão a gente não vai ter poder de ingressar no meio de trabalho aí. Você tem que ter o diploma, essas coisas, então você é obrigado a ter essa porcaria para abrir algumas portas, mas isso não é credibilidade nenhuma que você vai ter conhecimento. Muitas pessoas aí que estão com diplomas de médico, de advogado, eles não sabem porcaria nenhuma. Tem um diploma e aí você com aquele diploma na parede, você tem autorização para sair aí divulgando sua burrice. É isso. Se eu fosse hoje, eu ia apenas atrás da matemática e do português, porque isso aí você vai precisar na sua vida. Mas eu ia fazer diferente, ia comprar alguns livros bons, ia estudar em casa e ia à escola apenas para tirar minhas dúvidas. Ia pegar o professor, colocar na parede e falar, professor, como é que é isso aqui? Como é que é aquilo? E aí eu ia absorver o que o professor tem para me ensinar. E se ele não tivesse, a vergonha ia ser dele. Esse é meu ponto de vista. Eu gostaria de saber o seu. Você acredita mesmo que essa educação que o governo dá ao povo vai fazer com que nosso Brasil mude? Olhe bem, veja seus pais aí, se você é pai lá há 40, 50 anos. Parece que a coisa era melhor do que hoje, não tinha nada de ônibus, de escola boa, de nada. E o trem funcionava. Hoje, com todo esse aparato, a coisa
vai para baixo. É só uma reflexão.